Como é que você vê essa história? Boa tarde, colegas. Bom, primeiro que eu queria... São duas coisas importantes para a gente destacar nisso. A capacidade que algumas pessoas do governo têm em fabricar crises e o fato de que as pessoas que já tiveram Covid, elas conheço muitas, e a gente vê toda hora em veículos de comunicação, pessoas que estão tendo, muitas delas, Covid pela segunda vez, inclusive atletas importantes, pessoas com boa resistência e tal, que tiveram Covid um ano atrás e voltaram a ter agora. Ninguém fica imune porque já teve uma vez. Agora que eu vi também. Agora, o fato, a Bruna no começo ela usa a palavra inoportuna, e nisso ela tem razão. Quer dizer, são declarações inoportunas, e vejam, a gente tem aqui ao lado um ex-ministro que conhece os interiores da vida política até com mais intimidade. Um bom político, né? E ele às vezes tem... um dos requisitos para que alguém seja um bom político é a capacidade de diminuir o tamanho de uma crise, diminuir o tamanho de uma confusão, diminuir o tamanho desse embate verbal. Então, é claro que o presidente já foi colocado na berlinda muitas vezes por conta dessas questões a respeito da vacinação, e eu já, inclusive, elenquei aqui uma série de episódios em que ele foi muito mal, desde o começo, aquela defesa lá da cloroquina, depois eu não vou comprar a vacina chinesa do Dória, foi lá e comprou 100 milhões de doses. Foram muitos os episódios, aquele momento desastrado em que ele pega lá uma reportagem de 1 ano e meio atrás, que associava de alguma forma a vacina com HIV. Então foram momentos muito infelizes, para dizer o mínimo. Então, cabe ao ministro, que é o técnico, que é quem conhece, que é supostamente o lado da ciência, quem conhece esse assunto com mais intimidade, com mais dados, com mais informações, diminuir o tamanho desse embate, dessa crise toda. Aliás, a Bruna também fala, ela cita o episódio das declarações lá contra a Anvisa, e de forma muito apropriada, diz que o presidente foi inoportuno, e foi, né? Ele faz acusações de supetão, que depois provavelmente ele acabou se arrependendo, principalmente a partir do momento em que o presidente da Anvisa responde de uma forma muito dura, muito incisiva, defendendo, aliás, né, a sua agência, e principalmente o pessoal, os recursos humanos que trabalham nessa agência. Então, a partir do momento que acontece aquilo, caberia ao ministro Queiroga tentar encerrar a discussão. Mas não, parece que eles têm um interesse, às vezes, muito difícil de ser compreendido, mas eu tenho aqui as minhas suspeitas de ficarem retroalimentando isso. Quais suspeitas são essas? A minha suspeita é de que o presidente gosta, ele precisa do embate, ele precisa do choque. Você acha que ele sobrevive disso? Me parece que ele adota isso como método. É uma estratégia política. Sim, é uma estratégia política desde o começo, e principalmente agora, em que a gente está aí há 8 meses e 20 dias de uma eleição, e pelo menos o que apontam de forma praticamente unânime todos os levantamentos, a situação dele não é exatamente tranquila. Então parece que ele tem realmente essa necessidade de reforçar esses embates, até para manter as suas bases mais acesas. Só que essa estratégia, ela nem sempre... Ela pode ser contraproducente ao próprio presidente. Perfeito. Porque vai ficar alimentando, inclusive, oposição ao STF, um monte de gente, e eu acho que não é a estratégia mais apropriada.